Olá pessoal, meu nome é Paulo Leal, sou um dos promotores do segundo Lifestyle Summit Brasil, que vai acontecer no Centro de Convenções Rebouças, 7 e 8 de novembro. E a gente está aqui com a Ana Paula, ela não deixa eu chamá-la de doutora, que é psiquiatra, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o Lifestyle Medicine, no dia a dia dela. Então, primeiro, bom dia, obrigado por estar aqui, por estar dando essa entrevista para a gente. Me fala um pouquinho, Ana Paula, o que te levou ao lifestyle dentro do teu consultório? Como é que foi um pouquinho dessa tua história desde o começo da tua carreira? Bom dia, obrigada. Enfim, então tudo começou sem que eu soubesse que estava fazendo lifestyle, né? Já acreditava que os hábitos determinavam como a pessoa ia estar, né? Bem-estar com a saúde ou não, né? Então é desde o começo da minha faculdade que eu acreditei de medicina, que eu acreditava nisso. De qualquer maneira, eu tentava ajudar os meus pacientes a mudarem os hábitos, mas eu percebia que tinha alguma coisa que estava faltando ali na hora de tentar convencê-los de que isso era importante. Perfeito. Então, eu fui fazer a formação no instituto lá em Harvard, em lifestyle, para ajudá-los a mudar seus hábitos. Então, tem a ver um pouco com isso. Isso tem quanto tempo, doutora? Do curso que eu fiz ou da minha curso. Do curso foi em 2013, maio de 2013. Maio de 2013. Mas você me disse, né, que já tem quase 20 anos de experiência na área, né? Não parece, né? Você tem realmente uma coisa interessante que você comentou comigo. As pessoas, os profissionais que trabalham com lifestyle têm um cuidado, uma integridade, né, um compromisso consigo mesmo muito grande. Né? Como é que é isso no teu dia a dia? Como é que no teu dia a dia você não só clinicar pensando em lifestyle medicine, mas viver pensando em lifestyle medicine? Como é que é isso para você? Então, olha, os meus pacientes viram eles cobram, né? Então, quando eu engravidei, um paciente que não me via há algum tempo e não sabia que eu estava grávida, chegou e disse assim: olá, doutora, hoje quem vai falar sobre a importância da atividade física vai ser eu. Nossa. Ele começou assim. Puxa vida. Então, porque eu acho que você tá um pouco gordinha, né, doutora? Então é isso, você fala tanto a respeito que vamos ver se você faz. E o fato de você fazer, eu cuido no sentido da alimentação, de atividade física, em casa, brigando em casa, olha, a gente não pode ter esse tipo de alimento aqui, vamos fazer atividades que sejam outdoor, né? Que assim, seja ao ar livre e não ficar dentro de lugares presos. Então, assim, se a gente faz a mudança, conhecer o que é difícil na mudança, estar em São Paulo, um lugar que é um pouco mais difícil de você ter atividades ao ar livre, né? Do que, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu fiz faculdade, que é caminhar no calçadão, enfim. Então, você tem que saber quais são as dificuldades que o paciente enfrenta, que a pessoa enfrenta para o seu dia a dia, até para conseguir perceber aonde que vai ser a dificuldade dele e ajudá-lo. Claro. Né? Então... Você comentando isso, você me fez lembrar de uma história que eu vi sobre Gandhi. E tinha uma mãe que foi até Gandhi para poder... Não sei se você conhece essa história. Conheço, mas pode contar, porque ela é muito boa. Ela é muito boa. Eu não sei se eu vou contar direito, vai lá, tá? Vai lá. Mas você me corrige. E uma mãe que queria que o filho parasse de comer, acho que era comer doce, era uma coisa assim, era comer doce. E ele foi e marcou aquela maior dificuldade de falar com Gandhi, conseguiu levar, né, chegar até ele, e aquelas filas imensas. E chegando lá, ele virou para ela ele virou para mim e falou assim: olha, meu filho, ele tem um problema sério, se ele comer doce, ele vai morrer, e ele precisa parar de comer doce, eu não sei mais o que fazer, você precisa dizer para ele que ele precisa parar de comer doce. Ele virou e falou assim: tá, entendi, volta daqui a 2 meses para falar comigo. E ela ficou sem entender, mas era o Gandhi que estava falando, ela obedeceu, e aí novamente ela localizou onde ele estava 2 meses depois, enfrentou aquela fila enorme até conseguir chegar até ele, e aí... chegando até ele, ela falou assim: olha, eu sou a mãe que estava pedindo uma ajuda para o filho parar de comer doce e tal. Ele virou para mim e falou: para de comer doce, pode ir embora. Aí ela falou assim: mas como assim? Como assim? Não estou entendendo. Poxa, eu fiquei horas nas filas, você me esperei mais de 2 meses. Qual que é a diferença? O que mudou da primeira vez que você me viu para agora? Porque você não falou isso para ele antes. Ele falou assim: porque antes eu não sabia como fazer para parar de comer doce, porque eu consumia muito doce. E eu descobri que simplesmente tem que parar e pronto.
e que não tem nenhum mistério nisso e que é possível. Então eu consegui ter isso na minha vida, então eu posso falar para ele agora, para de comer doce, e é simples assim. Então essa história é sensacional, né? Mas olha, é isso. Eu escutei a primeira vez essa história de um treinador, porque eu corro, e tinha alguma coisa que eu estava conversando com ele que eu percebi que depois que eu comecei a fazer atividade física de maneira mais frequente, né, ali fazendo direitinho, que os meus pacientes, quando eu falava sobre exercício, mudou. Eles ouviam de uma maneira diferente. Até porque alguns, justamente nesse momento em que eu estava grávida e alguns não sabiam, ainda não estava falando, aquele início e tal, falavam, mas você faz. Desconfiados. Mas você faz exercício. Como se isso fizesse diferença para eles, mas no momento que... Mas faz. Mais faz. Mais faz. Você tem... É muito diferente. Até o jeito que você fala, tem muitos estudos que mostram que os médicos, isso já tem, né, estabelecido, apesar de eu achar que não precisava, mas tem. Os médicos que fazem aquilo que eles falam que é para ser feito, eles, como fala? Pegam mais tempo da consulta, tomam mais tempo da consulta para falar sobre aquilo. Olha que interessante. Os que não fazem, às vezes fica uma coisa automatizada, porque é importante falar. Então, na hora, no finalzinho, em um minutinho, fala, faça mais atividade física. Mas só. Quando você faz, o jeito de você abordar também vai mudar. Vai ser mais eficaz também. Então, legal, é isso, essa história é ótima. Tem um outro ponto que a gente conversou, a gente estava batendo um papo aqui, um pouco antes dessa entrevista, e aí você me disse que você teve um paciente seu que teve eu te perguntei sobre quais são os gatilhos que fazem as pessoas mudarem efetivamente e começarem a implementar na vida delas, os seus pacientes. E aí você citou 1 ou 2 casos, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que é essa mudança para o paciente no momento em que ele começa a aplicar, e até em alguns momentos antes, o que leva ele a aplicar, porque às vezes é algo inusitado, né? Às vezes tem tudo mostrando para ele que ele precisa mudar, e algo acontece e ele realmente começa a agir, né? Então vou repetir a história, né? O paciente que ele fazia mais ou menos uns 2 anos que eu já estava tentando retirar a medicação dele, e eu falava da importância dele fazer atividade física e mudar a alimentação. Ele era magro, então ele não tinha, né? Essa coisa da obesidade, né? A questão de estou acima do peso, então a vaidade aí não pegava, estava tudo bem, a aparência estava boa. E ele, todas as vezes que a gente tentava retirar a medicação, voltava. Ele tinha pânico, né? O transtorno do pânico. Então ele voltava a ter muita ansiedade, enfim, como alguém que lida com o público por ser músico, então tinha, né, ia para show, essas coisas, e aquilo era uma questão, né, um problema. E ele falando, eu saio daqui com vontade de fazer exercício, você me convence, eu chego na esquina, passa à vontade, e foi um exame com colesterol alto que fez com que ele se assustasse e aí então até pedisse me ajuda como é que eu vou começar a fazer, porque ele começou caminhando todos os dias. Hoje já anda de bicicleta, vai à feira, ele mesmo faz o próprio alimento, e é alguém que quando vê uma outra pessoa, um amigo com um problema, né, diz, vai fazer atividade física, né? Falei, tá. Agora, em vez de mandar para ir para mim no meu consultório, deixa que eu falo para ele que isso é importante. Mas ele já levantou a bandeira. Legal. Já incorporou, já é algo que isso que é interessante. E aí é uma mudança, ela é uma mudança permanente, né? Ela não é aquilo que você falou, né? É interessante isso, né? A medicação, ela ajuda, mas ela traz uma mudança transitória, né? A mudança permanente traz realmente uma mudança interna que leva a um estilo de vida diferente. Sim, né? Sem muito dúvida, mais saudável. Né? E aí é a questão de ele conseguiu me surpreender, apesar de eu saber o quanto aquilo ia mudar, mas de alguém que era tão teimoso e de repente levanta a bandeira porque viu, sentiu, viveu aquilo. Ela não está exagerando, ela é exagerada ao falar, mas ela não está exagerando, né? Assim, não é só uma questão de fé, de acreditar, é verdade, né? A gente vê isso na prática e aí muda realmente. Legal. E então, para a gente terminar aqui, a gente havia comentado também, quais seriam os 2 conselhos que você daria para aqueles profissionais da área de saúde, não só médicos, mas nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, enfim, todas as profissões que estão, né, e que auxiliam o paciente em sua melhora, quais seriam os 2 conselhos que você daria para que essa pessoa pudesse começar efetivamente um trabalho, a conhecer essa área? O que você pode dar de conselho para essas pessoas? Então,
Cuidar de si, assim, passa por você. Até para você saber quais são as dificuldades que você encontra, porque isso vai, como Gandhi, né? Aí você vai conseguir realmente ajudar, porque você já sabe qual é o processo. Uma segunda coisa que eu acho importante se você percebe que apesar de ter mudado, ou de ser, não, mas eu já sou saudável, mas eu vejo uma certa dificuldade ao lidar com as pessoas para elas ou acreditarem ou quererem mudar, procure informação, né? O encontro que vai ter aí, Sim. que vai ser, que traz o conhecimento, então busca conhecimento porque já está pronto. Já tem pronto para as pessoas poderem aplicar isso na prática. Então, busca esse conhecimento, ou em curso, ou em congresso, mas busca porque ele já está lá. A gente vai ter, nos 2 dias de congresso, né, que é o segundo Lifestyle Summit Brasil, nós vamos ter, acho que são 28, se não me engano, são 28 palestrantes, todos eles de diversas áreas da área de saúde, trazendo cases e realmente trazendo experiência aplicada, né, no dia a dia. Relacionado ao lifestyle. E isso é muito interessante, isso traz uma bagagem enorme para todos vocês. Eu espero a doutora vê-la, a doutora lá, e realmente ter a tua presença, vai ser uma honra para nós. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder bater esse papo com você, que foi muito bom. Muito bom, obrigada. Tá bom? Obrigado a vocês. Até logo, gente. Tchau, tchau.